Para quem está chegando pela primeira vez, nós estamos aqui com a professora, mestre Patrícia Manzoli, que teve momentos conosco conversando sobre educação parental. Nessa terceira parte do podcast, nós vamos falar sobre formação de professores. Vamos lá, Patrícia, eu gostaria que você compartilhasse conosco um pouco o que você vive tanto nos atendimentos de educação parental como na sua empresa de consultoria junto aos professores, que é a CNC. Isso, a CNC, que é a abreviação, de Conectar Educacional, CNC, na verdade foi criada pensando inicialmente nessa formação de professores. Como eu sempre fui professora universitária do curso de pedagogia, meu caminho já estava aí na formação de professores e eu também trabalhei por alguns períodos em editoras de livros didáticos, orientando os professores na utilização dos materiais didáticos e nas práticas metodológicas mais inovadoras, que promovesse uma sócio-interação maior com o aluno, convidando o professor a sair do livro didático, e propor para os alunos práticas mais vivenciais, E aí a CNC então tinha esse braço e depois também na parte de orientação parental. Então são os dois caminhos aí que nós atendemos. E é muito gostoso também fazer essa parte de orientação de professores. Eu falo que a palavra orientação é muito gostosa, porque quando você orienta alguém, você está partindo do pressuposto que você está com alguém e partindo de um princípio juntos, que você precisa dessa pessoa, das informações dela, Então, mais do que formação, eu gosto de pensar mesmo nessa ideia de construir junto com eles, esse entendimento do que é a aprendizagem, de como ela se dá e do significado da escola para o seu aluno, Perfeito. E a pedagogia mudou muito, Patrícia? Ela mudou e a gente precisa estar bem atento a essas mudanças. Os professores que hoje estão em sala de aula, eu falo que assim como o médico precisa estar em constante atualização, o docente com certeza, ele vai cuidar também de uma saúde mental, intelectual, cognitiva do aluno. Mas o aluno não vai alcançar essa qualidade cognitiva se ele também não tiver uma qualidade socioemocional. Então, o professor tem desafios para todos os lados. Eu falo que é tanto na parte conteudística quanto nessa construção socioemocional. Então, quando falam assim, aquela frase, professor, a responsabilidade do professor é passar um conteúdo bem dado. Então, essa frase é muito limitante, Porque nós sabemos que um bom professor começa com um processo de atenção, de empatia, de observação. Um professor que seja capaz de, assim como nós falamos dos pais, estar atentos, a essa criança. E como que você trabalha, principalmente, eu estou me referindo mais no final da pedagogia, como trabalhar isso para que os novos docentes, os que estão chegando ao mercado, tenham essa percepção da nova pedagogia, do novo momento? Eu acho que eu brinco, eu falo assim que eu trago um empoderamento. Eu falo assim, professor, suba no salto, não da arrogância, mas do conhecimento. O professor, ele não é uma pessoa que, por exemplo, no atendimento aos pais, se ele não tiver muita certeza do conhecimento, do desenvolvimento infantil e juvenil, se ele não tiver conhecimento pedagógico mesmo, da ciência educacional, ele não se sente seguro para falar. E aí vai ser mais uma mera opinião. Eu brinco que os pais, muitas vezes, não respeitam, às vezes, a fala do professor, porque parece um vizinho dando pitaco, na vida do seu filho. Agora, quando você se apropria, quando o professor realmente entende
da profissão dele, da ciência que ele está produzindo ali, aí tudo muda. Então, eu acho que muitas vezes o que falta é que o professor se forma achando que está pronto para o mercado de trabalho. A gente sabe que até nas leis de diretrizes e bases se fala de formação continuada do professor. E por que se fala isso? Porque já se sabe que se o professor está em constante atendimento com seres humanos, esses seres humanos são o quê? Pessoas que mudam conforme alterações históricas, ambientais, né? Nós passamos por pandemia, que é mais do que uma alteração histórica e emocional do que essa, que provou o quê? Que constantemente esse é um profissional que ele está, assim, extremamente ligado com a história da humanidade, com a história do mundo, com os rumos que essa história vai tomando, né? E a imagem que me vem à cabeça quando eu vejo essa evolução, esse desenvolvimento do professor, não é uma linha histórica reta, é uma espiral de desenvolvimento, né? Você vai, se desenvolvendo, você vai descobrindo caminhos diferentes para esse processo de desenvolvimento. Então, se você descobrir, né, desdobrados das suas dobras, né? Tô meio poética aqui hoje, tô me lembrando do Rainer Maria Rilke, que fala desdobrados das dobras do ser humano, né? Então, das suas próprias dobras, dos seus desdobramentos, você vai chegando, né, nesse processo de entendimento do que é educar uma outra criança, em parceria com a família, claro. Claro. E uma grande saída para os professores que estão em processo de formação continuada, eu falo formação continuada para a vida inteira, por isso que até já tem o lifelong learning, que ninguém para de estudar, graças a Deus, a gente está sempre aprendendo, mas todos os sistemas de ensino trazem um espaço de formação de professores, ou a maioria, né, para não ser redundante. A maioria traz um espaço digital de formação de professores e que são riquíssimos. Aproveitem essas possibilidades para que vocês tenham repertórios maravilhosos, consistentes, para que as famílias, quando forem procurar a Patrícia, possam falar, né? Nossa, a professora do meu filho, o professor do meu filho já comentou a respeito disso, porque você esteve lá, buscou, estudou, trocou. E quando a gente troca essas experiências, quando a gente passa alguma coisa que a gente aprendeu também, a gente está aprendendo ainda mais e a gente dá uma segurança para a família, porque você está falando do filho daquele pai, daquela mãe, do que eles têm de mais sagrado, com certeza do que está acontecendo com ele. Então, isso é você personalizar essa educação, é personalizar esse cuidado, é acolher cada criança, é realmente resgatar aquela que estava com maior dificuldade e também dar vivas para aquele que já está indo bem. Falar é exatamente isso, porque ele está no desenvolvimento X, Y, Z, que a gente está conseguindo fazer um trabalho diferenciado, não só nas situações específicas do dia a dia da escola, mas também na área dos esportes, na área de arte, na área de todas as linguagens que as crianças precisam, porque a gente também teve, em algum momento, uma vontade maior por alguma área específica. E, às vezes, também já vivemos momentos em que os próprios professores davam uma taxadinha naquilo lá e a gente ficava muito chateado, né? Eu, por exemplo, sempre tive muita facilidade com português. Meu irmão com matemática, até já contei isso em outros posts, é muito engraçado, mas eu acredito que essa formação continuada, eu acredito que esse nome é o melhor, eu não gosto muito de falar em treinamento, mas eu gosto muito de formação continuada. É importante, porque assim, às
editoras, né, elas dão um suporte mais focado no material. Uma consultoria especializada em educação, o que acontece? Ela personaliza aquilo que a escola precisa. Então, é diferente. Eu não vou ter um portfólio único para todas as escolas. Eu vou entrar numa escola, conhecer, você também faz isso, né, Mônica? A gente entra na escola, conhece as necessidades daquela escola, ouve os gestores, ouve os professores e a partir disso a gente vai modelando e construindo uma formação de acordo com os enfrentamentos que esse profissional, que esse grupo está passando. Perfeito. Então, às vezes, por exemplo, tem escola que fala assim, não, eu estou sentindo que mais do que fazer a formação de professores, eu quero que você faça uma palestra para pais. E eu quero que depois, então, você faça uma para professores. Ou, meus professores, eles estão sentindo dificuldade nesse processo de regulação socioemocional para essa idade. Então, é muito personalizado, é diferente. Eu não estou indo lá para fazer um treinamento, como você disse. Perfeito. Né? É o que busco também, como você falou, na Mônica Rigg Consultoria, eu faço uma personalização junto às lideranças. Até já vou dar um spoiler aqui para vocês, a gente deve abrir um curso chamado O Drone das Coordenações Escolares. O olhar de drone para as coordenações escolares. Na realidade é isso. Aguardem, vem muita coisa boa por aí. E quando a gente personaliza esse atendimento, a gente está tratando aquela escola com o respeito que ela merece. Uhum. Aquelas lideranças com o respeito que elas merecem, os professores, os alunos, os pais, quer dizer, todas as pessoas envolvidas com aquele contexto. Eu acredito que quando as pessoas tiverem essa tranquilidade para encarar qualquer situação com as famílias, sejam elas de aprendizagem ou dificuldades socioemocionais, quantas que a gente vê, né, com essa necessidade hoje de uma saúde mental. Quando que a gente imaginou de ter que falar sobre isso, né? Mas quanto que se tem estudado também para poder dar o suporte necessário para todas as pessoas nos momentos certos, da maneira certa. Isso tudo com muito estudo. E os professores desenvolvem suas próprias angústias nesse processo, né? Porque ele tem a angústia com o aluno que tem mais dificuldade, a angústia com as famílias que têm mais dificuldade de aceitar a orientação desse professor, né? Então, eu acho assim, que nem o meu trabalho, o seu, a gente se complementa muito, né? Porque você tem muito foco na gestão, nessas gestoras, como elas podem melhorar essa relação com os docentes. Eu, muito esse foco no professor com as famílias, né? E isso é a vida de uma escola, é esse olhar, esse cuidado para todas essas áreas, né? Amei essa sua ideia de olhar de drone, que é o olhar de cima, fantástico. Você foi, além de muito criativa, muito precisa, porque esse olhar de drone, de conseguir sair do vucu-vucu e olhar por cima, né? Conseguir brincar um pouco de Deus, né? Mas você foi bem precisa, porque você falou, não queremos ser Deus, é só um drone. Vamos subir um pouquinho aqui para olhar, porque só essa subidinha já te clareia muito o que está acontecendo no todo, né? Porque às vezes, no mesmo ambiente, você não observa o detalhe. Não. E às vezes do drone você consegue checar o detalhe. A sua imagem é como se ficasse poluída ali, né? Envolvida. Eu amei mesmo, muito legal. Então eu queria agradecer a participação de todos vocês. Aguardem novidades. Patrícia Manzolli, foi um prazer muito grande ter você conosco nos 3 episódios e outros virão. Grande abraço. Obrigada, eu fiquei muito feliz. Para mim faz parte da minha história estar perto de você. Obrigada.